Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, a Prefeitura do Rio atrasa o calendário de vacinação infantil contra a Covid por falta de doses. O aumento de casos de Covid lota as unidades de saúde do Acre. Sobe o preço dos alimentos nos sacolões em Belo Horizonte. A produção de folhas, verduras e legumes foi afetada com as chuvas. E ainda, uma nuvem gigante no céu de Brasília encanta e surpreende os moradores do Distrito Federal. É agora no Brasil TV. A Prefeitura do Rio de Janeiro atrasou o calendário de vacinação infantil por conta da falta de doses. A vacinação de crianças com 10 anos, que deveria começar amanhã, foi suspensa. A Marina Araújo é quem tem todas as informações para a gente. Pois é, Marcelo, em muitos postos acabaram as doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 aqui no município do Rio. Por enquanto, só as crianças de 11 anos e também as que têm entre 5 e 11 anos de idade, que têm deficiências ou comorbidades, estão sendo vacinadas. A Prefeitura informou que vai manter a repescagem desse grupo até o sábado. A vacinação das meninas de 10 anos, que era para começar amanhã, foi suspensa, portanto, amanhã elas não começam a ser vacinadas por falta de doses, né? Aqui na capital já chegaram mais de 67 mil doses em 2 lotes liberados pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura disse que espera receber 50 mil doses dessa vacina pediátrica no final de semana para dar continuidade à campanha. E só com a chegada dessa nova remessa será possível avançar no calendário, aquele calendário por idade. O cronograma do Rio acabou não seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, né? Ele foi organizado por idade, né? Começando pelos mais velhos, de 11 anos. E lembrando que cada cidade ou estado tem autonomia para definir o próprio calendário. Mas hoje foi um dia de muita frustração para muitas crianças, né, que foram naquela expectativa de se vacinar, e para muitos pais dessas crianças também que esperavam vacinar os filhos. Por isso, a Prefeitura está pedindo que os responsáveis e pais voltem aos postos, né? Não desistam de vacinar seus filhos quando falta vacina, que voltem no dia que tiver vacina no posto, não desistam da imunização das crianças. E ainda sobre saúde, a Secretaria Estadual suspendeu temporariamente as visitas aos pacientes internados nos hospitais e unidades de saúde da rede estadual. E explicou que a medida foi por causa do aumento dos casos de Covid e o poder de transmissão da nova variante Ômicron, que é bem elevado esse poder de transmissão. Continua permitida a presença de acompanhantes de crianças, idosos, deficientes físicos e pacientes com transtornos mentais que estão internados. Marina Araújo para o Brasil TV. 25 capitais brasileiras já estão vacinando as crianças contra a Covid. Porto Alegre começou a campanha apenas hoje. Foi uma manhã animada nos postos. Afinal, todo mundo esperou muito por esse momento. O Fábio levou a filha Giovana para vacinar e não segurou a emoção. Não consigo nem falar. É pensar que, sei lá, que ela é uma criança e que ela vai poder viver a vida dela de criança. Que todo mundo merece, todo mundo tem direito. E ela ficou muito angustiada, e a gente também, de ver pessoas que resistem a isso e elas têm esse direito de ser feliz, de ser criança. Cara, eu fiquei muito, mas muito feliz. É sério. Aqui nessa unidade de saúde, na zona norte de Porto Alegre, os primeiros a receberem a vacina receberam uma homenagem dos profissionais da saúde. Eles elaboraram uma medalhinha para reconhecer a coragem das crianças. Hoje é um dia assim de encher o coração de gratidão e esperança. Eu tava com medo por causa que eu tenho um pouco de medo de agulha, assim, de tomar vacina. Mas daí eu só fechei o olho. Daí a mãe estava do lado, eu segurei a mão dela. A vacinação infantil contra a Covid começou hoje na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. A recomendação do governo estadual é imunizar nesta fase as crianças de 5 a 11 anos com deficiências ou comorbidades, indígenas e quilombolas. Mas cada cidade tem autonomia para definir o próprio calendário. Em todo o estado, a expectativa é vacinar cerca de 968 mil crianças. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, as crianças ganharam mudas de plantas depois da vacinação.
Levei minha picadinha no braço, tô com a minha plantinha, tô pronto para ir para casa protegido. Em todo o país, a maior parte das capitais está vacinando as crianças contra a Covid. Palmas e Cuiabá começam amanhã. Este especialista reforça a importância da vacinação. Eu vejo com muito otimismo a vacinação das crianças e logo vou vacinar o meu filho também, estou contando os dias, porque a gente vai ter uma fatia maior da população vacinada, com isso vai ter menos vírus circulando, vai ter menos criança doente, vai ter mais segurança nas escolas, vai ser um ambiente melhor para todo mundo. Bom, como você viu, Palmas e Cuiabá começam a vacinar as crianças só amanhã. Pois é, né? Tá demorando isso aí. O Luiz Vieira tem as informações sobre como vai ser a campanha de vacinação na capital do Mato Grosso. Boa tarde, Marcelo. Nessa primeira etapa, a vacinação vai ser realizada em apenas um polo, de quinta-feira até sábado. É que Cuiabá recebeu pouco mais de 3.500 doses pediátricas. A prioridade neste momento é para crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Depois devem ser vacinadas as crianças quilombolas e as que vivem em locais com pessoas com risco de evolução grave da Covid-19. Crianças acamadas serão atendidas por uma equipe do consultório na rua. Cuiabá tem mais de 60 mil crianças na faixa etária de vacinação. Para vacinar os filhos, os pais devem entrar no site da prefeitura e realizar o cadastro. Marcelo. Com o aumento dos casos de Covid, as unidades de saúde do Acre estão lotadas. A prefeitura da capital anunciou a criação de um drive-thru para testagem rápida das pessoas que estejam com sintomas da doença. O Murilo Lima é quem conta pra gente. Oi, Marcelo. Aqui em Rio Branco, capital do Acre, devido à explosão de casos da Covid-19, a prefeitura anunciou que a partir de quinta-feira vai ter um drive-thru para a realização de testes rápidos em quem tiver sintomas da doença. A medida foi tomada pela saúde municipal para tentar conter a onda de contaminação pela Covid-19. Só para se ter uma ideia, nos primeiros 18 dias de janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde registrou aqui no Acre 1.915 casos de contaminação pela Covid-19. Esse total é maior do que o registrado nos últimos 4 meses de 2021, quando foram registrados apenas 561 casos. Aqui na capital, todas as unidades de saúde estão registrando a aglomeração de pessoas com sintomas de Covid-19, procurando testagem e atendimento médico. Marcelo. No Recife também teve muita fila nos postos de testagem da cidade. O Matheus Sampaio é quem acompanhou. Olá. Mesmo com a grande procura por testes de Covid, seja antígeno ou seja RT-PCR, a Prefeitura do Recife suspendeu a testagem itinerante que havia na cidade. Por conta disso, locais como este parque, onde nós estamos, na zona norte do Recife, começaram a receber uma quantidade muito grande de gente. Só para vocês terem uma ideia, desde as 7 horas da manhã desta quarta-feira tem gente esperando e recebendo ficha para o atendimento, para fazer a testagem da Covid-19. Por volta do meio-dia, 5 horas depois que essas pessoas chegaram aqui, ainda tinha gente que não tinha sido atendida. Muita gente testou negativo e outras tantas testaram positivo. E a grande reclamação naquele local é que houve desorganização e também demora, claro, depois de tanto tempo de espera, para poderem receber os resultados. O pessoal fala também que a aglomeração é muito grande. Matheus Sampaio, do Recife, para o Brasil TV. Em Mato Grosso do Sul, na região pantaneira, a prefeitura de Corumbá teve que abrir um novo local de testagem para a Covid, justamente por causa do aumento da procura. O novo local de testagem foi montado em um ginásio poliesportivo que fica na região central da cidade. Somente no primeiro dia de funcionamento foram feitos 728 testes, 283 deram positivo, uma taxa de positividade de 38%. Situação que preocupa a Secretaria Municipal de Saúde pelo fator doença, muita gente voltando a se contaminar com Covid na cidade e também a preocupação é pela capacidade de testagem. A Secretaria emitiu nota dizendo que foi pactuado com o governo do estado que a capacidade diária é de realizar 700 testes. Por aqui, está sendo feita uma triagem mais rigorosa para testar quem realmente está dentro dos critérios. 484 pessoas morreram por Covid aqui na cidade desde o início da pandemia. Caio Tumeleiro de Corumbá, para o Brasil TV.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo definiu o protocolo sanitário para os desfiles do Carnaval no Sambódromo do Anhembi. A Zelda Mello é quem vai explicar tudo para a gente. Já ficou definido que será necessário o passaporte da vacina para entrar nas arquibancadas. O controle será feito nas catracas. Na hora da compra dos ingressos, o folião já deve ser alertado disso e informado que será necessário sim o passaporte de vacinação e também deverá ser informado sobre todos os protocolos a serem seguidos. Os foliões que vão entrar na avenida, esses deverão fazer um pré-cadastro dos componentes das escolas com o passaporte da vacina. Será exigido, portanto, para quem desfila, uso obrigatório de máscara do começo ao final do desfile, para quem está na avenida, para quem está na arquibancada, e por conta disso, o quesito harmonia, que julga justamente esse envolvimento do integrante com o samba enredo, ele será descartado, excluído do julgamento esse ano. Mas perde ponto no quesito fantasia a escola que estiver com os seus integrantes sem usar as máscaras, como eu disse, do começo ao fim do desfile. Haverá uma redução do número de integrantes nas escolas de samba, de 2.000 para 1.500 no grupo especial, no de acesso de 1.000 para 800. Também haverá controle de público na dispersão e na concentração. As escolas devem chegar separadamente, não mais aglomeradas, já se enfileirar, desfilar e sair imediatamente, justamente para não ter aquela aglomeração. Tem todas aquelas medidas de segurança e é claro que também não está descartado ainda, apesar de todo esse protocolo divulgado, um possível adiamento, porque se mudar muito o cenário epidemiológico, o cenário da pandemia, esse adiamento ainda não está descartado. A Companhia de Saneamento do Paraná anunciou hoje a suspensão do rodízio de água na região metropolitana de Curitiba. Por quase 2 anos, os moradores conviveram com esse problema. Olá, boa tarde. O anúncio da suspensão do racionamento de água para Curitiba e região metropolitana foi feito hoje no fim da manhã. Foram 22 meses de rodízio no abastecimento de água para Curitiba e região por causa da maior crise hídrica já enfrentada pelo estado do Paraná. De acordo com a Sanepar, o fim do racionamento só vai ser possível porque os níveis dos reservatórios de água que abastecem a região chegaram a 80% da capacidade. Ainda de acordo com a empresa, não deve haver novo racionamento ao menos até o fim deste ano. A regularização do abastecimento deve acontecer de forma gradativa até a próxima sexta-feira por causa de ajustes necessários no sistema de abastecimento. De Curitiba, Aline Pavanelli. A gente fala agora dos temporais da semana passada em Minas Gerais. É que essa chuva toda impactou muitas plantações, isso reduziu a qualidade e aumentou o preço das folhas, hortaliças, legumes e verduras. O preço das frutas, legumes e verduras tem assustado a Aline. Muito caro, um absurdo, que eu acho que tudo eles têm desculpa, né? Chove, aumenta. Não chove, aumenta. E qualidade, algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas. Neste sacolão no centro de BH, por exemplo, o quilo da mandioca custava R$ 3, agora é vendido a R$ 7. O tomate foi de R$ 2 para 8. Depois da temporada de chuva em Minas no início do ano, fica difícil encontrar produtos de qualidade no sacolão. Muitas plantações foram atingidas. Além disso, as vias interditadas e as alterações climáticas prejudicam as mercadorias. Com isso, o preço aumenta e a qualidade diminui. Estou achando assim que está muito caro e de má qualidade, né? E principalmente essa verdura e folha, né? Estraga muito. Há 3 anos e meio, Lucas e a família cultivavam alface e milho em um sítio em Mário Campos. A plantação deles foi destruída. A hidroponia foi carregada com essa chuva. A nossa plantação também, que a gente tinha, seria aqui nesse lugar que eu estou, mas já deve ter mais de 1,5 metro de lama aqui, 2 metros a gente acredita. E não tem muito o que a gente fazer, não. Da horta do sítio do Marcelo, em Juatuba, pouca coisa tem sido aproveitada. A gente acabou perdendo todas as hortaliças com podridão do talo e as folhas melaram todas. A única coisa que a gente conseguiu salvar foi cebolinha e salsa
o resto eu vou ter que replantar tudo, começar tudo do zero. Garantir uma refeição nutritiva e fresquinha para os clientes tem sido um desafio para a Jane, dona de um restaurante de comida saudável. As frutas, os legumes e as verduras estão chegando já muito deteriorados e, infelizmente, com a falta de produto e com a qualidade muito baixa, tem dificultado muito o trabalho. Olha só essa história, um casal foi detido com várias cobras exóticas dentro de um apartamento em Taguatinga, que fica lá no Distrito Federal. As cobras eram mantidas em cativeiro, dentro dessas caixas de vidro e em terrários, como estes. Nós encontramos 17 cobras da espécie corn snake, que é de origem norte-americana, uma chocadeira com 16 ovos de cobra. Desses animais, dessas cobras, a maioria deles, quase metade na verdade, ainda eram pequenos, enquanto que a outra parte já era um estado mais avançado de vida. Os animais foram apreendidos no apartamento de um biólogo de 38 anos, em Taguatinga. Esse indivíduo ele já é objeto de investigação desde o ano passado, por suposto tráfico de animais. Mas foi a companheira do biólogo, uma mulher de 32 anos, quem assumiu ser a dona dos animais. O casal foi preso por crime ambiental, com pena prevista entre 6 meses a 1 ano de prisão. A investigação continua. A polícia quer saber agora se os dois fazem parte de uma rede de tráfico de animais. Essa não é a primeira vez que pessoas são detidas por suspeita de criar e vender animais silvestres aqui no DF. Em julho de 2020, um estudante de medicina veterinária foi parar no hospital depois de ser picado por uma cobra naja, criada por ele em casa, de forma clandestina. Na época, o ataque da serpente revelou, segundo a polícia e o Ministério Público, um esquema de tráfico de animais silvestres no DF. Além da cobra naja, pelo menos outras 16 cobras exóticas foram encontradas. O biólogo preso agora já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, por isso permanecerá preso. Já a companheira dele deve responder ao crime em liberdade. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, aqui no DF. Veja a seguir, a Polícia do Rio faz uma grande operação e dá início a um programa de ocupação de comunidades. O Brasil teve de volta a polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, que fica no interior de São Paulo, procura 2 homens que assaltaram uma loja de conveniência, um posto de combustível. Acredite, eles estavam armados com espadas. O assalto foi na segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. O primeiro bandido entra na loja encapuzado e com uma espada, ele rende e arrasta um funcionário até o caixa. Em seguida, entra outro assaltante, também encapuzado, também com a espada na mão. Enquanto pega o dinheiro do caixa, os outros objetos da loja também, o outro acompanha o movimento do lado de fora. Os 2 fogem a pé, levando cigarros eletrônicos, isqueiros e R$600. Um terceiro homem teria ficado do lado de fora, dando apoio aos bandidos armados com espadas. A polícia do Rio de Janeiro faz uma grande operação que deu início a um programa de ocupação das comunidades. Primeiro, os policiais ocuparam o Jacarezinho, que fica na zona norte da cidade e que no ano passado teve a operação mais letal da história do Rio. Depois, os policiais ocuparam a Muzema, que é a comunidade que fica na zona oeste, dominada pela milícia. A favela do Jacarezinho amanheceu cercada. 1.200 homens das polícias civil e militar avançaram por vielas e, armados com fuzis, buscavam proteção atrás das casas. Os agentes tiveram que derrubar várias barricadas armadas pelo tráfico. Não houve tiroteio. A polícia ainda ocupa a favela do Jacarezinho para cumprir 42 mandados de prisão e 13 de apreensão contra menores de idade. Todos envolvidos com o tráfico de drogas, de acordo com as investigações. 2 homens foram presos na comunidade. A polícia apreendeu material para embalar droga e motos irregulares. Em maio do ano passado, um policial e 27 suspeitos morreram no Jacarezinho, na operação mais letal da história do estado.
A nossa comunidade é uma comunidade ordeira, uma comunidade que vive, né, se recuperando ainda da operação mais letal que teve na história da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. E a gente quer saber se a Vila Olímpica do Jacarezinho também entra nesses recursos, se as escolas que o Jacarezinho precisa de tempo integral entram nesses recursos, se a FAETEC, que precisa funcionar aqui dentro do Jacarezinho, entra nesses recursos. A gente quer saber qual é a ideia do governador. A comunidade da Muzema, na Zona Oeste, também foi ocupada hoje. 28 pessoas foram presas. 100 policiais civis e militares fizeram uma operação contra os negócios da milícia, que explora a venda de TV a cabo, botijões de gás e de construções irregulares. Em abril de 2019, 24 moradores morreram após o desabamento de um prédio. Segundo o governo do estado, as ações fazem parte do projeto Cidade Integrada, que vai levar segurança e serviços sociais a regiões dominadas por bandidos. O governador Cláudio Castro falou sobre o programa na semana passada. Chegou a hora de repensar a segurança pública, de repensar até essa questão da ocupação do Estado mesmo. Então, é um programa que ele vem discutir segurança pública de uma maneira mais ampla e não simplesmente fazer o que foi feito de outras vezes, que era ocupar e tirar todo mundo e daqui a pouco volta. Hoje de manhã, o governador disse numa rede social que foram meses elaborando um programa que mude a vida da população, levando dignidade e oportunidade. As operações de hoje são apenas o começo dessa mudança, que vai muito além da segurança. O Cidade Integrada é uma nova tentativa de recuperar os territórios dominados, uma estratégia adotada pelas unidades de polícia pacificadora a partir de 2008. As UPPs foram instaladas em 38 comunidades. No início, o projeto conseguiu reduzir os índices de criminalidade. Segundo o Instituto de Segurança Pública, de 2008 a 2013, as mortes decorrentes de intervenção policial tiveram queda de 86%. Mas, ao longo do tempo, as UPPs começaram a decair. Especialistas apontam algumas causas, como investimentos e projetos sociais insuficientes, erros na gestão de segurança, ocupações que seguiram calendários políticos e de grandes eventos internacionais. Tá quente por aí? Nosso assunto agora é o calorão que tomou conta da maior parte do Brasil. Lá em Santa Catarina, estão dizendo que tem cidade onde a sensação térmica chegou aos 50 graus. Olá, olha, para se refrescar só assim mesmo, na beira da praia, com um pezinho na areia, e mesmo assim tá difícil aguentar esse calorão. Aqui no litoral catarinense, a média da temperatura nesses últimos dias tem ficado na casa dos 35 graus. Mas onde as temperaturas mais altas estão sendo registradas são nas regiões oeste e extremo oeste. Lá está batendo na casa dos 40 graus. Em Caibi, por exemplo, a temperatura chegou a 40,7 graus. E aí não tem jeito, né? A sombrinha e a água viram os melhores amigos de quem precisa sair para a rua. A máscara também, claro, item indispensável, tanto no calor quanto no inverno. Para vocês terem uma ideia desse calorão, em Joinville, que fica no norte aqui do estado, ontem a máxima chegou a 37 graus, mas a sensação de calor no corpo chegou a 50 graus. Esse cálculo leva em conta a máxima da temperatura e também a umidade do ar. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta para as altas temperaturas e também para o risco de temporais. Volto contigo aí no estúdio. Tem muita gente olhando para o céu para saber se o tempo vai mudar, se o calorão vai continuar. Lá em Brasília, uma nuvem ontem num formato curioso chamou a atenção de muita gente que passou o dia olhando para cima. O céu de Brasília costuma inspirar, mas ontem foi de um jeito diferente. Que imagem, hein? Caramba, o que você falou tá meio pequenininho, parece uma flor. Olha o tamanho que já tá. Parecia efeito especial de filme de ficção científica. Teve gente que parou tudo para registrar. Olha que maravilha, isso aqui é do Parque da Cidade. Lindo, lindo demais. Benção a Deus. O fenômeno despertou a imaginação do brasiliense. Rapaz, olha como é que tá o essa nuvem, velho. O disco voador chegou e nós não sabia. Olha ele aí, pousando sobre prédios, casas, na esplanada dos ministérios, no Lago Paranoá. O disco voador fez a alegria da criançada. Vem ver o disco voador? Parece uma explosão, um disco voador. O Roberto teve uma visão um pouco mais apocalíptica. Da janela do meu quarto. Parece o desenho da explosão da bomba atômica. Não era bomba. Mas, de fato, bombou nas redes sociais. Foram muitos registros em várias partes do DF. Quem olhou para cima viu a nuvem diferente.
teve gente que notou semelhança com monumentos da cidade. Cúpula da Câmara dos Deputados ou caixa d'água de Ceilândia? A imagem curiosa também rendeu memes. A Maristela, de Vicente Pires, aproveitou para pegar uma carona na nave espacial. E teve performance, tentativa de contato imediato com os extraterrestres. E apesar de ter chamado bastante a atenção, é um fenômeno super comum nessa época do ano, segundo os meteorologistas. É uma nuvem de nome difícil, cumulonimbus, mas a explicação é bem simples. Ela acontece por causa da soma entre altas temperaturas e muita umidade, o que é típico dessa época de verão. E essa luz que aparece é uma concentração de raios, segundo os meteorologistas. Ontem deu para ver bem o fenômeno porque tinha pouca nuvem no céu. E vale ficar de olho, porque deve acontecer de novo e em breve, por causa dessa onda de calor. A nuvem gigante começou a se dissipar 1 hora depois de aparecer. Morei em Brasília há 12 anos e nunca vi a nuvem com cara de disco voador, hein? Quer saber como é que vai ficar o tempo? Se liga no Jornal Nacional, que traz todas as notícias para você a partir das 8h30 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.